Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Arantes Faria. Eu sou graduando de farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, faço parte do programa de educação tutorial PET Farmácia e desenvolvo minhas pesquisas no Laboratório de Desenvolvimento Galênico e Nanotecnologia. Meu projeto é intitulado Desenvolvimento de Formulações Biocompatíveis para o Controle de Aedes aegypti em todas suas formas de vida no meio ambiente. Este projeto ainda encontra-se em fase de revisão bibliográfica devido ao atual momento de pandemia em que estamos vivendo. Eu sou orientado pela professora doutora Vanessa Carla Furtado Mosqueira e co-orientado pela professora doutora Laila Salmi Espíndola, que é do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. E o meu projeto se encontra inserido num projeto ainda maior chamado Arbocontrol, que mede esforços desde 2016 com a demanda do Ministério da Saúde para análise da composição química e atividade inseticida de produtos recebidos pelo governo. Nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre a introdução, os objetivos, as estratégias, a metodologia, as perspectivas, a conclusão no meu trabalho. Falando um pouco sobre o Aedes aegypti, ele é um mosquito que mede aproximadamente 1 centímetro, possui coloração preta com listras brancas pelo corpo e pelas patas. O mosquito adulto vive em média 45 dias. Ele é originário da África, mas atualmente tem distribuição mundial devido ao período das grandes navegações. Ele é adaptado ao meio urbano, pois ali ele encontra um ambiente propício para se reproduzir e se alimentar. Ela é antropofílica, ou seja, ele transmite doenças aos seres humanos, como a dengue, a febre amarela, a chikungunya e a zika, e tem hábitos diurnos, ou seja, se alimenta nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde. Além disso, uma curiosidade é que o macho se alimenta exclusivamente de seiva de plantas, enquanto a fêmea é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue. Falando um pouco sobre o ciclo reprodutivo do Aedes aegypti, ele começa apenas 24 horas após o mosquito se tornar adulto, pois assim ele já é capaz de acasalar. Logo após o acasalamento, a fêmea precisa ingerir sangue para que os ovos tenham as proteínas necessárias para se desenvolver e, além disso, eles sejam bem protegidos. Logo após, a fêmea põe os ovos na linha d'água, onde principalmente tem água parada. Se tiver condições ideais de temperatura e umidade, esses ovos irão eclodir em 2 a 3 dias. Logo após isso, eles se transformam para um estado de larva, que é o estado onde elas vão se alimentar para aumentar de tamanho, e ficam por volta de 5 dias. Após esse estágio, vai para o estágio de pupa, que ele é um estágio onde não há mais alimentação, é apenas um estágio de transição entre o estágio larval e o inseto adulto. Geralmente, esse processo todo leva em torno de 10 dias para acontecer. Agora falando um pouco sobre o contexto histórico, o Aedes aegypti foi reconhecido como transmissor da febre amarela por Carlos J. Finlay em 1881. Em 1906, Branckoff publicou as primeiras evidências de que o mosquito era também vetor de dengue. Em 1906 e 1931, Agramont e Simmons publicaram artigos confirmando a afirmação de Branckoff. No Brasil, os primeiros registros de identificação do Aedes aegypti foram feitos em 1898 por Lutz e em 1899 por Ribas, e acredita-se que o mosquito chegou no Brasil no período das colonizações. O país veio vivendo grandes epidemias causadas por doenças transmitidas pelos Aedes aegypti ao longo dos anos e demorou muito para os governos combaterem o mosquito. Por exemplo, na era Vargas, teve uma grande mobilização contra o Aedes aegypti e ao final da campanha o mosquito foi considerado erradicado, o que posteriormente foi refutado já graças ao aparecimento de novos mosquitos no Brasil. Uma curiosidade é que no estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina há poucos casos, há pouca incidência do mosquito devido ao clima um pouco mais frio do que o resto do Brasil. Como vemos na figura ao lado, que é uma figura
até bem antiga, que é de 2006, mas já mostra a vastidão que o mosquito está pelo território brasileiro. Falando um pouco do meu trabalho, os objetivos principais dele é desenvolver tecnologicamente protótipos de produtos para o controle de formas imaturas e adultas do inseto vetor Aedes aegypti, estabelecer formulações repelentes de ambiente, realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso de solventes, surfactantes e óleos no meio ambiente de maneira ecologicamente correta e sem danos ao meio ambiente. Como estratégia, a gente irá testar amostras de variadas fontes, testar amostras adquiridas de fontes comerciais, testar amostras racionalmente selecionadas a partir das estruturas químicas de substâncias naturais ativas e enviar formulações para os ensaios em todos os estágios de desenvolvimento do Aedes aegypti. A gente irá enviar para o UNB porque é lá que eles fazem esse controle e essa testagem das formulações. Sobre a metodologia do meu projeto, ela consiste em 8 etapas. Na primeira etapa, serão testados 5 compostos contra as suas propriedades físico-químicas, lipofilia, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade, pKa, etc. Esses compostos são nomeados Arbo 1, Arbo 2, Arbo 3, Arbo 4 e Arbo 5. Entretanto, eu ainda não possuo a composição química deles, pois ainda estamos no início da pesquisa. Na etapa 2, serão determinados os pontos de fusão de cada composto a ser testado. Também será feita uma curva de absorção máxima por espectrometria no UV-Vis para cada um dos compostos. Na terceira etapa, serão realizados estudos de solubilidade em diferentes solventes permitidos para o uso farmacêutico. Na quarta etapa, será realizado um levantamento bibliográfico sobre as concentrações de cada solvente e surfactante permitidos no meio ambiente. Na quinta etapa, serão também testados óleos, surfactantes e polímeros para elaborar a composição adequada das formulações. Na etapa 6, serão elaborados diagramas ternários considerando os componentes das formulações. Na etapa 7, realizaremos testes de estabilidade das formulações, observando a presença de separações de fases e precipitações em diferentes temperaturas. Na etapa 8, que é a última, elaboraremos um relatório para envio à coordenação do projeto Arbocontrol na UNB. Como a gente ainda não tem resultados, a gente espera que o projeto contribua na busca de alternativas que sejam viáveis, eficazes a longo prazo e ambientalmente sustentáveis para o controle de Aedes aegypti em todas as suas formas de vida. E como conclusão dos artigos que eu utilizei para fazer essa apresentação, foi possível identificar que é impossível a erradicação do Aedes aegypti atualmente, sendo apenas possível o seu controle, porque o mosquito já está bastante adaptado ao nosso meio urbano e à nossa temperatura, nosso clima em geral. E um grande número de fatores pode estar ligado à falta de controle do mosquito no Brasil, que vai desde as ineficientes políticas de combate ao vetor até a falta de sensibilidade da população. Isso acontece porque a gente precisa de uma colaboração da população com o governo, porque não adianta o governo atuar de forma eficaz, usando ação química para eliminar o mosquito, e as pessoas não eliminarem os possíveis focos de reprodução do Aedes aegypti em suas casas, porque aí serão esforços em vão. Então é necessário uma parceria eficaz entre os gestores e a população para que o controle seja efetivo. Essas foram as referências que eu usei para fazer essa apresentação. Estou aberto às considerações e muito obrigado pela atenção de todos.